Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Desculpa o atraso, né? Pra quem não sabe, o que aconteceu recentemente, deem uma olhada, por favor, no vídeo que eu postei ontem no React da Unirap, tá? Mas pra quem não sabe, esse canal foi deletado sem querer pelo próprio YouTube por conta de um erro no algoritmo deles, tá? Me acusaram de descumprir várias regras da plataforma, sendo que eu sempre cumpri todas elas. Tive que fazer muito trabalho, tive que contestar, tive que reclamar e tudo mais para conseguir os canais de volta, mas cá estamos, bora assistindo o que eu tô devendo há muito tempo, Capoeira em One Piece. Let's go! Escute o tambor. Escute o tambor. Escute o tambor. Escute o tambor. Quando o céu fica escuro e a vida diz não. Quando tudo parece sem solução. Escute o tambor no seu coração. Olha a letra da música, cara. Nika, o lendário quebrador de correntes. Aquele que os escravos acreditavam que traria a liberdade. Dizem que seu corpo parece borracha e sua luta ridícula faz os outros sorrirem. O deus do sol. Gente, o react do episódio é 1101. O meu react pro episódio 1101 é isso aí, tá? Eu rindo sem parar. Também conhecido como o Guerreiro Da libertação. da Libertação. Mas o que isso tem a ver com capoeira? Ou melhor, existe algo nessa história que não seja capoeira? Eu sei que isso pode parecer absurdo até mesmo em primeiro momento, mas quanto mais eu te contar, mais vai fazer sentido. Só que pra isso, a gente tem que fazer um mergulho. Eu notei ela. Eu notei ela ali atrás. Na história. No maior conto de liberdade de toda a humanidade. Na nossa história. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor. Trabalha, nego, nego trabalha. Caraca. É uma dança, uma luta, Uma arte arte. marcial ou manifestação cultural? Eu diria que mais do que isso, capoeira é um símbolo. O símbolo mais forte de libertação do povo escravizado brasileiro. Nos últimos meses eu tenho pensado bastante sobre isso, e a verdade é que existem inúmeras similaridades entre o conceito do Gear 5 e a história de luta de resistência brasileira, e por sua vez, também a capoeira. Similaridades suficientes para parecer que as gritantes coincidências eram mais do que isso. E no final Eu esqueci de trocar, Zicador, verdade. Eu esqueci de trocar, foi mal, foi mal, foi mal. Eu esqueci de trocar a categoria da live da Twitch. A gente acabou de sair do jogo do São Paulo. Pronto. Eu esqueci real mesmo. final das contas, Eu tava com tanta Shinoda vontade de ver logo o utilizou vídeo. de um único registro a entidade de Joy Boy como referência e fez a base de um personagem extremamente importante para a história conceitualmente. Faria muito sentido se ele fosse preenchendo a trajetória desse personagem com a maior história de resistência do mundo inteiro. Na verdade, era um capoeirista, era um justiceiro, era um temido. Ele defendia preto, branco, pobre e rico. Tá apanhando, tá fazendo o que de maldade com o cidadão, ele defendia. Ele entrava na briga
podia ter 4, 6. Ele se metia para defender o fraco e o oprimido. Quando eu digo que a capoeira é um símbolo da libertação, não tô exagerando. É impressionante que ela tenha sobrevivido e ganhado forma depois de tantas centenas de anos de massacre cultural. A capoeira não surgiu como um esporte, não tinha livro de regras, tampouco uma escola. Ela foi passada de boca a boca pelas pessoas escravizadas no Brasil. E era uma prática até mesmo proibida por lei pouquíssimo tempo atrás, mesmo depois do fim do período oficial da escravidão brasileira. Um pouco depois da Lei Áurea ser assinada, Marechal Deodoro da Fonseca abriu um decreto que proibia a capoeira. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras faziam nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Menores de idade, mas mais velhos do que 14 anos, poderiam ser retidos em instituições disciplinares até os 21 anos. E os adultos que praticassem a tal capoeiragem por aí poderiam sofrer penas diversas, dependendo do caso. Mas agora, elas não mais envolviam as tradicionais 300 chibatadas como anteriormente. Pelo menos na teoria. A ordem expressa para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé. A desobediência implicava amargar no chilindró das casas de correção. E esse decreto continuou válido até Casas de correção, cara, olha o termo. 50 anos depois. Mas o que exatamente era temido? Que mal aqueles movimentos ao som dos tambores representava? Por que queriam apagar a capoeira da história? Aos poucos crescia o receio de que, no meio daquela euforia contagiante, da agitação convulsiva, porém sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave? Germinar embriões de revolta ou esboço camuflado de uma resistência guerreira. O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Mano, as inserções de trechos da história, de falas da história, dos episódios com o roteiro do Guto é algo magnífico, cara. É algo magnífico. Tudo conectado, tudo. Historicamente, a capoeira era muito difícil de se entender pelos não escravos. Seja pela complexidade dos movimentos, pela dificuldade de conexão cultural ou até mesmo conceitualmente. Afinal de contas, é uma dança ou uma luta? Quem foi invadir? Aqui nessas terras é proibido lutar! Quem disse que isso aqui é luta? Capoeira é dança. Essa é uma questão que levantam até hoje, até os dias de hoje você ouve essa indagação. E acredito que qualquer um que pratica capoeira pra mim é arte, mano. E já tenha uma proximidade capoeira pra mim é com a arte. cultura, saiba a resposta. Mas mais tá nada. Fora, não. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. E com essa dúvida, a capoeira conseguiu se desenvolver na trajetória da história. Era possível treinar o seu corpo sem que ninguém percebesse. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. Ensinar os mais novos a se fortalecer, a lutar, a como revidar quando fosse a hora certa e necessária. Tudo isso em silêncio, enquanto os de fora zombavam da capoeira. Não entendiam muito bem aqueles movimentos e olhavam uma cambada de pessoas escravizadas fazendo e achavam apenas que era macaquice, que era uma coisa idiota. Sim, essa roupa tá absurda. Movimentos ridículos. Vocês estão pensando o quê? Que essa dancinha mete medo em alguém, é? Essa fingição de luta? Essa expressão bando de fingidor?
Boa noite, Matini. E tudo isso ficava ainda mais enigmático para quem via de fora, porque a capoeira era jogada com uma máscara. Os capoeiristas vestiam uma máscara, mas não uma máscara de pano, uma máscara de plástico, uma máscara de ferro, um capacete ou algo assim. Não, os capoeiristas usavam como máscara o sorriso. O sorriso é a marca registrada dos capoeiras e vadios desde sempre. Seja 400 anos atrás para enganar o feitor e fingir que estavam apenas dançando, estavam apenas brincando, praticando as suas coisas que não tem nada a ver com nada, ou para se manter firme, apesar de todo o sofrimento. Caraca! Isso enganava as pessoas que não entendiam. Como, mesmo naquela situação toda, o capoeira conseguia sorrir? E então, temos a junção de duas respostas para essa questão. Primeiramente, o sorriso servia para si mesmo, para alimentar a si mesmo, para se fortalecer, para ter uma motivação e para conseguir se animar. Mas acima disso tudo, o sorriso era um símbolo que mostrava para os próximos que estavam ao redor. Mostrava que eles Que sequência de frases absurdas, velho. Aquela dificuldade. Mostrava para as próximas gerações que era possível não ser definido apenas pela dor, pelo sofrimento e por tudo que eles passavam. Apesar de tudo, ainda era possível sorrir. E ao mesmo tempo, esse sorriso dado alimentava as forças para que eles continuassem dia após dia na esperança, na busca da resistência. A resistência que um dia traria frutos, pode não ser nessa geração agora, pode não ser na próxima, pode demorar talvez umas centenas de anos, mas se você desistir, ela nunca vai chegar. Um pode ser forte, pode ser valente, mas dois é mais forte, 3 é mais forte ainda. O povo todo junto é muito forte. É isso mesmo, Mugiwaras. É isso mesmo, pô. É liberdade, é raiz e fundamento, é louvor e é lamento, corpo e alma em movimento. Não existe capoeira sem alegria. Ela pode ser expressada de outras maneiras em períodos históricos, mas o que alimenta a capoeira é a felicidade, a ginga, o molejo, a tão falada malandragem. Esse hábito de se mover, esse jeito de se mover, esse jeito de levar a vida assustava. Deixava qualquer feitor, qualquer senhor de escravos tremendo, porque eles não conseguiam compreender de onde vinha essa força. Isso fazia com que a capoeira não fosse levada a sério por alguns, mas aqueles que a conheciam e entendiam como isso era uma força que gerava resistência, a temiam e queriam com todas as forças possíveis suprimi-la, apagá-la, fazer com que ela nunca tivesse existido. Nika? 聞いたことない。だろうな。それは歴史から消された名前。だが人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。 Cara, não tinha notado que era um berimbau. Das práticas culturais relacionadas à capoeira, é claro que temos a musicalidade. O reco-reco, o pandeiro, o berimbau, o atabaque, que também é popularmente Já tentei aprender a tocar como tambor. Berimbau, mas o tambor, né, não adiantou não. Quem comandava o ritmo. Então, o tambor era o mestre de capoeira. Dentro de uma roda, o ritmo do jogo é ditado pela música. Músicas essas que vêm para contar vários períodos históricos, sejam ladainhas tristes que contavam causos do passado, sejam músicas que contavam acontecimentos do cotidiano e davam dicas para as pessoas lidarem com essas coisas, ou até mesmo músicas que lembravam sempre da esperança e mencionavam um lugar, um reino. E aqui estamos falando de uma palavra que é mencionada em inúmeras e inúmeras músicas de capoeira em qualquer canto do Brasil. Teve o conceito muito alterado com o decorrer do tempo, o decorrer das músicas. Afinal de contas, a gente não tem registros históricos em livros e bibliotecas. Tudo isso sobreviveu por conta da oralidade. Mas a visão sobre Aruanda hoje em dia está relacionada a esse lugar um pouco mais espiritualizado em que as pessoas possam descansar.
Mas acredita-se que tudo isso vem, na verdade, como uma versão um pouco diferente de Luanda. Luanda, local que alguns dos escravos que vieram para o Brasil sonhavam em voltar. Um lugar que, segundo Angola. as músicas, era muito mais tranquilo. Existia paz. As pessoas eram felizes. Não tinha escravidão. O sol brilhava o tempo inteiro. Era um lugar bom para se estar. Sou vento que sopra, eu sou capoeira. A luta de um povo pra se libertar. Match. Pessoas da live. Qual é a teoria com relação à fruta do dragão mesmo, hein? A fruta dos ventos? A fruta das tempestades? Sou o vento que sopra, eu sou capoeira. A luta de um povo para se libertar. Oda, Oda. Oda, Oda. Oda do céu. Se você chegou nesse... Oda, Oda. E dentro da roda, essas músicas não apenas conectam o capoeirista com a ancestralidade e nem contam apenas essas histórias, mas comandam como as coisas vão acontecer. Se o Mano, eu tô em mestre choque ou o com essa cantador puxa uma música mais conexão lenta, que eu uma fiz na minha música mais mente. calma, você precisa jogar nesse gingado, nesse ritmo. Se de Boa noite, repente sou ele um- acelera, puxa uma música mais violenta, uma música mais veloz, uma música mais selvagem, você precisa acompanhar também. Conceitualmente, disse que o ritmo do atabaque define a batida do seu coração. O batuque de lá, oi batuque de cá. Oi batuque de lá, oi batuque de cá. Tem alguém que nasce assim, ouvindo o batuque do coração, vendo o rumpilê, sem medo de bater. Oi batuque de cá. Oi batuque de lá, oi batuque de cá. Engraçado, né? Toda essa mistura de conceitos. No fim das contas, a gente tá falando ao mesmo tempo de capoeira e de anime. Aqui, podemos imaginar um jovem brasileiro na praia, fazendo movimentos engraçados de um lado pro outro, vestindo sua tradicional roupa branca de capoeira. Roupa essa intimamente conectada tanto à capoeira quanto às religiões de Mano, matrizes eu não africanas, tinha notado. enquanto ostenta um cordão com uma cor diferente na cintura. Eu não tinha Junto com seus notado amigos, essa semelhança. rindo, gargalhando, aproveitando tinha o só momento notado. de felicidade, mas não se esquecendo de tudo o que aconteceu, de tudo o que os trouxe para aquele momento, de tudo o que ele passou e que o que as pessoas ao seu redor passaram. Conectado a toda uma história de ancestralidade, conectado aos antigos capoeiras e malandros que vieram antes dele e de como, ao redor do tempo e da história, todos eles lutaram pela liberdade. Não é apenas pelo uso das roupas brancas, não é apenas pelo seu coração bater no ritmo do tambor, não é apenas por existir em One Piece um reino perdido lendário que as pessoas gostariam de viver, não é apenas pelo Nika ser o deus do sol que libertava os escravos e que as pessoas escravizadas sonhavam com ele o tempo inteiro, não é apenas pela trajetória do personagem do Luffy ser basicamente de libertação de uma ilha após a outra, com um sorriso no rosto, enquanto fazia movimentos que eram considerados ridículos, nem mesmo porque a figura do passado de centenas de anos atrás foi possivelmente traída e esperam o retorno dessa figura até os dias de hoje, e nem mesmo porque Nika carrega uma lança, assim como em todas as ilustrações principais de Zumbi. O que mais se destaca é o conceito da liberdade. Depois de ver essa série de coisas que estão relacionadas à história tanto do Brasil, quanto da capoeira, quanto da resistência dos pretos brasileiros com os movimentos que a gente tem atualmente na história de One Piece, você não consegue deixar de relacionar. E assim, de verdade, por mais que seja apenas uma lista infinita de coincidências, eu acho isso igualmente interessante, porque no final das contas, Mano, não tem como diferentes, pessoas diferentes, ter tantas coincidências assim. teriam chegado
na mesma resolução? Na mesma resposta de que esse é o melhor jeito de resistir e continuar lutando pela liberdade? Então, no final das contas, querendo ou não, o Gear 5 é capoeira. Oi, batuque de lá, oi, batuque de cá. Tá arrumando o batuque, não pode parar. Impecável, mágico, lindo, incrível, sensacional, encantador. Digo com todas as palavras que eu tô completamente arrepiado. Eu me arrepiei no inicinho do vídeo, o Bekovski. Bem no inicinho do vídeo, pô. Nossa senhora, bicho. Uff. Tô extremamente animado pro vídeo do Kuma que o Guto vai fazer, pois ele pretende chamar a galera do Geek pra editar. Bicho, meu Deus. Tá faltando vídeo dessa magnitude no YouTube, mas em mais conteúdo e menos edição, então, Mugiwaras. É complicado, tá ligado? Porque produzir é caro. Tá? Editores tem muito trabalho, gastam muito tempo, tá? Um grande exemplo que eu posso dar pra vocês, tá? É o próprio canal do Gaveta. O Gaveta tem um estúdio de edição, tá? Ele tem editores que são contratados, que trabalham tanto nos vídeos dele, quanto fazem trabalho de edição para outros canais no YouTube também. E o Gaveta fala que ele só consegue manter o canal pessoal dele por conta dos patrocínios que ele recebe, das publicidades que ele faz, tá ligado? Não é algo, infelizmente, é algo muito caro, sabe? Não é à toa que, tipo, eu faço tudo sozinho, tá ligado? Eu não ganho o suficiente pra poder pagar um editor, por exemplo. E eu não acho nem um pouco correto pedir ou aceitar ofertas de quem quer editar coisa de graça pra mim, porque eu me sinto mal, tá ligado? Eu me sinto muito mal. Eu passo 10, 12 horas por dia nesse computador gravando vídeo, fazendo live, editando, e os caramba 4 pra ganhar uma merrequinha por mês. E é suado. Eu não quero simplesmente que alguém faça as paradas assim de graça pra mim, sabe? Me incomoda muito, então eu prefiro que eu me vire mesmo todo sozinho, tá ligado? Cara, não é à toa que, tipo, o meu OBS, eu já tentei organizar ele de uma forma que economize meu tempo na hora de editar, tá ligado? Tem muito vídeo que vai, de vez em quando, até o arquivo raiz só pro YouTube. Mas, bicho, o problema, no geral, Mugiwaras, é que hoje o mundo, infelizmente, tipo, quanto mais a gente luta contra preconceitos, quanto mais a gente luta pela liberdade, e tome muito cuidado com o que eu tô falando, não tô falando da liberdade de expressão maluca do Monark e seus amiguinhos, não, tá? Liberdade pra poder, tipo, liberdade religiosa, liberdade, tipo, pra você ter a orientação sexual do jeito que você quiser e tudo mais. Quanto mais as pessoas lutam por isso, pelo respeito, mais os preconceituosos fazem barulho, infelizmente, né? E, cara, One Piece é um anime muito sobre esse lado da liberdade, o lado positivo da liberdade, de respeitar a vida das pessoas, de você ter empatia pela vida das pessoas e, tipo, você não se incomodar. Se a pessoa está feliz, ela não tá cometendo crime, ela não tá fazendo mal pra ninguém, você não precisa se incomodar com a felicidade de outra pessoa, tá ligado? Vão tentar cancelar o Moreno. O Ângelo, eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí pros direitolas extremistas, pô. Não tô nem aí, pô. Nunca me afetou, nunca vai me afetar, tá ligado? Mas, tipo, muita gente confunde essa parada da liberdade de expressão
com tipo, eu quero falar o que eu quiser sem consequências. Liberdade de expressão não é isso, gente. Você tem a liberdade de falar o que você quiser, mas ao mesmo tempo, a liberdade de expressão, ela meio que diz que você é responsável pelo que você fala, pelo que você faz, e que todas as ações têm consequências, todas as ações têm suas reações. A sua liberdade acaba quando você tira ou tenta tirar a liberdade de outra pessoa. Ou quando você fala algo criminoso, faz algo criminoso. Se a sua liberdade, se o seu conceito de liberdade de expressão faz mal para alguém ou prejudica a vida de alguém, você deve ser punido, você vai ser punido por isso. Simples. Sabe? E cara, One Piece é muito sobre isso, velho. Eu tô vendo aos pouquinhos, né? Enquanto eu tô renderizando o vídeo, enquanto eu tô editando o vídeo, eu coloco assim no meu monitor do lado, eu coloco o One Piece dublado, que eu tô assistindo aos pouquinhos, né? Eu cheguei agora em Impel Down. E cara, o Ivankov. Que coisa maravilhosa que é o Ivankov, porra. E eu vi gente xingando, falando, ai, estão colocando pronome neutro no One Piece, ai, que isso. Galera, eu vou falar, tipo, do fundo do coração, tá? Eu tenho uma dificuldade gigantesca pra associar, para o meu cérebro processar pronomes neutros, tá? De tipo, quando eu preciso falar usar palavras com pronomes neutros e tudo mais, meu cérebro dá uma bugada. Mas eu simplesmente me esforço ao máximo, tá ligado? Não custa nada, pô. Não custa nada você tentar aprender. Você pode falar, não tem linguagem neutra no português. Beleza, que não tá oficializado ainda. Mas linguagem neutra existem em vários idiomas diferentes. Inclusive no Japão, meu parceiro. Se existe no Japão, qual o problema de adaptar na hora da dublagem e da legendagem? Botar o pronome neutro ali. Tá ligado? Simples, acabou. Mano, o Ivankov, o Inazuma, pô. Mas então, Matt, os pronomes neutros na língua japonesa, elas vêm mais da origem da língua mesmo, tá ligado? Não tem nada a ver com conservadorismo, não, tá? Isso é uma parada muito antiga. O próprio inglês também tem linguagem neutra, pô, tem pronomes neutros, tem o it, né? O it, que é geralmente usado para objetos e animais, tem o he, tem o she e tem o it. O it geralmente é usado para objetos e animais, mas é um pronome neutro, tá ligado? E aí o plural, justamente pela pessoa não se sentir confortável ou não se identificar com um gênero específico, prefere que eles usem they, né? Que é tipo, que pra gente traduzir seria eles, elas. O they serve tanto pra homens quanto pra mulheres, tá ligado? E tá tudo bem. A dificuldade que eu passei pra aprender o pronome neutro em inglês não tá escrito, por incrível que pareça, eu aprendi rápido pra caralho no inglês. Mas eu era criança, né? O cérebro processa informação com muita velocidade. Agora que eu já tô velho, com 30 anos nas costas, inclusive com dor nas costas diárias há 3 semanas, o meu cérebro sofre pra processar, pra falar direitinho e tudo mais. Só que quando eu preciso falar com alguém, ou eu quero conversar com alguém que se identifica com os pronomes neutros, eu já, tipo, sempre me adianto, ó. Se por acaso escapar um pronome errado aqui e ali, não é na intenção, não quero te chatear, não quero te magoar, é só uma dificuldade minha, do meu cérebro, de processar a informação. Desculpa, tá ligado? Mas não só disso, gente.
Vamos voltar a falar da capoeira aqui. Vamos voltar a falar da capoeira. Já tava divagando demais. Cara, pra quem não sabe, gente, eu sou de Salvador, tá? Eu nasci em Salvador. Saí de lá muito cedo? Sim. Mas eu morei no interior da Bahia até os 18 anos de idade. Foi quando eu me mudei pra Brasília. Antes de voltar pra Bahia de novo, agora eu voltei com 28. Faltou uma semana pra fazer 29. Certo? Quando eu era criança, na escola onde minha mãe dava aula, minha mãe professora de educação física, tinha um outro professor lá, também de educação física de outro turno, que sabia capoeira. E aí esse professor começou a dar aula de capoeira, né? Eu tinha medo, porque parecia que eu sentia que eu ia me machucar, então eu não brincava de capoeira, mas eu gostava muito de assistir a roda de capoeira, tudo mais, as aulas dele, que quando eu era pequeno minha mãe me levava pra escola de vez em quando. E, os dois ficaram tão amigos que, num certo momento, esse professor deu um berimbau pra minha mãe de presente. E aí, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, já com uns 10 anos mais ou menos, eu tentei aprender a tocar o berimbau. Quem disse que eu consegui? Não consegui, não. Nem um pouquinho. Foi só um desastre atrás do outro. Não é todo professor de educação física que sabe capoeira, não. Minha mãe não sabe. Minha mãe tentou, mas a barriga dela não ajudou, não. Cara, eu tenho muito orgulho do estado em que eu nasci, tá ligado? Eu tenho muito orgulho da cidade onde eu nasci, de toda a história de luta que a Bahia teve no passado e tem até hoje. Então, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi que ele postou esse vídeo, eu fiquei muito maluco pra assistir o mais rápido possível. Só que eu tive um problema atrás do outro, né? Nos últimos 15 dias, canal deletado de forma injusta, que eu tive que contestar, que eu tive que ir atrás dos meus direitos para conseguir reverter a punição. E aí, no final das contas, eu descobri que foi um erro no sistema deles, um bug, os caramba 4. E eu tô tomando remédio controlado, isso já há muito tempo, né? Inclusive aqui, tá, galera? Vocês do YouTube, quem quiser colaborar para me ajudar a pagar a revisão com o psiquiatra e os novos remédios, eu agradecerei, tá? Aqui o LivePix. Mas é isso, gente. Que vídeo incrível. Obrigado, viu, Guto? Obrigado, muito obrigado mesmo por essa aula. Até a próxima, gente. E eu fui. Tchau, tchau.